Guerreiros e guerreiras, falando um pouquinho aí sobre esse Fluminense e Cuiabá. Cuiabá 0, Fluminense 1, lá na Arena Pantanal. O Mano Menezes está conseguindo dar um jeitinho ali naquele setor defensivo do Fluminense. Não foi um jogo maravilhoso, o Fluminense não fez uma grande partida, mas em compensação mostrou, se a gente pode tirar alguma coisa de positivo nesse time, foi o que ele mostrou na parte defensiva. O Thiago Silva ali orientando o Thiago Santos, deu muita consistência. O Thiago Santos fez uma boa partida, um dos melhores em campos, ao lado do seu companheiro Thiago Silva. Outro destaque positivo, Paulo Henrique Ganso, que no início começou meio perdido nesse 4-2-3-1 que o Mano Menezes armou, mas depois ele se achou no jogo, fez corta-luz, fez enfiada de bola, tentou algumas jogadas individuais, roubou bola. Mais uma vez, assim como no jogo contra o Criciúma, Paulo Henrique Ganso se doou muito, correu, se entregou e foi uma peça importante, principalmente na parte ofensiva, que é o que a gente sempre falou, né? Paulo Henrique Ganso funciona muito bem quando está encostado no ataque, municiando e fazendo as jogadas em prol do gol. E não quando ele pega a bola lá atrás, e com a lentidão, parando a bola em cima do pé, né? Aquela bola meio lenta, mas quando ele ataca, quando ele avança, quando ele quebra aquelas linhas mais do meio campo para o ataque, ele contribui muito para o time. Então, um destaque super positivo para o Paulo Henrique Ganso, para o Thiago Silva e para o Thiago Santos. Jogadores aí que realmente ainda estão destoando na temporada, principalmente depois da saída do Fernando Diniz, Samuel Xavier. Samuel Xavier, ele ainda está com a cabeça no esquema tático do Diniz, onde ele não ataca pela ponta, ele ataca fechando o meio, então realmente fica um pouco mais difícil. E o Marquinhos, por sua vez, né, nos 2 últimos jogos não jogou muito bem, e muito prejudicado também por ter ficado isolado, por ter ficado muito sozinho lá na ponta. E o cara que seria o jogador para dar opção para o Marquinhos, que seria o Samuel Xavier, ele simplesmente não aparece para fazer as tabelas. Inclusive, vale destacar uma bola que o Ganso enfiou ali entre as linhas para o Samuel Xavier, já dentro da área, que ele tentou dar uma fatiada na bola ali e acabou chutando reta a bola, enfim. Um lance de muita periculosidade para o Fluminense e que o Samuel Xavier não soube aproveitar. Mas, de toda forma, né, a vitória foi a coisa mais importante desse jogo, voltando a dar autoestima ao Fluminense, voltando a fazer com que a torcida acredite que o Fluminense possa sair dessa zona nefasta do rebaixamento. E a estreia do Thiago Silva. A estreia do Thiago Silva, o Fluminense não tomou gol, uma estreia maiúscula, dominou, tocou, passou, atacou, tentou cabecear. Realmente o Thiago Silva fez uma grande partida e contribuiu muito para essa solidez do setor defensivo do Fluminense. Lógico, ainda precisa de alguns ajustes, mas você vê a diferença que existe entre o que está acontecendo agora e o que acontecia anteriormente. Muito mais protegido, o André muito mais plantado ali fazendo toda a distribuição. E falando também do Martinelli, que acabou sendo uma peça meio que nula também nesse meio campo, onde o André ficava um pouco mais plantado, o Martinelli deveria sair um pouco mais, mas acabou não oferecendo muita opção para o Fluminense atacar. Com isso, ainda tomou um cartão amarelo e o Mano Menezes acabou fazendo a substituição correta. Inclusive, vale destacar também a atuação do Mano Menezes, né? Mais uma vez, Mano Menezes faz as substituições e deu certo. John Ares fez uma grande jogada, Ganso ameaçou, fez um corta-luz. Se você reparar no lance, o zagueirão lá, acho que é Marlon, ele fica meio que plantado ali, ele tenta sair em cima do Cauã Elias, mas a perna está mais pesada, está presa no chão, e o Cauã Elias arremata de primeira e bota a bola no canto. O goleiro também pegou no contrapé, né? Ficou quase que nem uma estátua, vendo a bola estufar a rede do Cuiabá. E com isso, o Mano Menezes botou o Alexander, que também fez uma grande partida, contribuiu muito nesse deslocamento, nessa transição
da defesa para o ataque e articulou bem também com a entrada do Keno, que o Keno entrou no lugar do Marquinhos e fez uma grande partida nos poucos momentos que teve em campo. Né? Conseguiu fazer 1 contra 1, passou em algumas bolas, inclusive no final do jogo, quando todo mundo pedia até, né, para ele poder ficar lá perto da bandeirinha de escanteio, ele conseguiu fazer uma jogada quase em cima da linha, que poderia ter resultado no 2-0 e sacramentar o caixão ali, fechar o caixão do Cuiabá. Infelizmente o gol não saiu, mas mostrou que, apesar da má fase do Keno, ele entrando no segundo tempo, ele ainda pode contribuir alguma coisa para o time. Então a gente fica por aqui falando um pouquinho do que foi Cuiabá e Fluminense, Cuiabá 0, Fluminense 1, e deixando um parênteses. Alô, Mário. Alô, diretoria. Não deixa o Daronco apitar mais jogo do Fluminense, não, né? Pelo amor de Deus, aturar o Daronco apitando o jogo do Fluminense é um teste para cardíaco. Né? Eu não sei por que cargas d'água. O Daronco apitou Fluminense e Criciúma e logo em sequência foi apitar Fluminense e Cuiabá. Né? O Daronco, ele conseguiu dar 6 minutos de acréscimo, até justo, não vou nem discutir os 6 minutos, porque o Daverson fez cera pra caramba. E eu não vi ele encostar no Daverson para o Daverson levantar. Eu não vi a Maca entrar em campo para tirar o Daverson, que estava rolando, quicando no chão, por uma encostadinha de canela que o Ganso deu em cima dele. Né? Mas vi ele fazendo isso com alguns jogadores do Fluminense, dando a mão para levantar, para não atrasar mais o jogo. Ele deu 6 minutos, aí ele deu 1 minuto a mais por um cartão amarelo que ele deu para o Mano Menezes por reclamação. E a reclamação foi justamente por conta do tempo. E ele não xingou, né? Fez apenas uma reclamação. E ele foi lá e deu um amarelo. Aí, com isso, vem um lance meio que perdido ali, uma falta que o Daronco, mais uma vez, não apitou. E ele vai lá e dá um cartão vermelho para o Guga, que estava no banco de reservas, que reclamou, xingou o Daronco. Não sei se era um lance para o cartão vermelho direto. Eu acho que cabia um cartão amarelo. E por conta disso, o Daronco vira para o banco e fala assim, ó, não é vitória Fluminense, não. 2 minutos a mais, quer dizer, de 6 foi para 9. E o Fluminense tentou se segurar, né, nesses 9 minutos de acréscimo para garantir essa vitória, que era muito mais importante do que jogar bonito, jogar bem. O importante para o Fluminense hoje é vencer. E teremos agora o confronto contra o Palmeiras na quarta-feira, um jogo gigante, um jogo maiúsculo, onde eu não tenho a menor sombra de dúvida que teremos cerca de 40 mil ou mais torcedores no Maracanã. Então, torcedor tricolor, ficamos por aqui falando um pouquinho sobre Fluminense e Cuiabá, o jogo que o Fluminense deu a virada de chave.